O Diabo no Campanário, de Edgar Allan Poe. Narração: Marcelo Fávaro. A cidade chamava-se Vondervottemit. Não sei quase nada sobre a origem desse nome. Nada sei sobre o seu significado. Se algum leitor estiver interessado em saber, poderei indicar as fontes de informação. Não creio, porém, que a consulta vá adiantar muito. É tudo muito complicado. É desnecessário. O que interessa mesmo, esqueci de dizer logo no início, é o melhor lugar do mundo. Ou era. E é sobre isso que quero lhes falar. Creio que muito pouca gente tem visitado esse lugar. É bastante afastado de todas as estradas principais. Por isso, foi fácil conservar, desde o seu início, a mesma aparência que tem hoje. Agora é que começaram as alterações. O relato que vou fazer servirá para esclarecer-lhes a respeito dessa cidade excepcional e também para fazer-me conseguir a solidariedade de todos para melhorar a situação catastrófica em que se encontra no momento. Nenhum historiador, portanto, não lhes falarei da data de sua origem, de sua importância no meio das outras cidades. Sei que esse é um lugar muito antigo. Tudo ali é antigo e se conserva como no começo. O homem mais idoso dali não poderia se recordar da menor diferença em qualquer pormenor de seu aspecto. Realmente, suponho que a simples sugestão de tal possibilidade seria considerada um insulto. A cidade não muda, mas também ninguém está interessado que mude. O vilarejo localiza-se num vale perfeitamente circular, 1/4 de milha de circunferência, inteiramente circundado por morros de elevação suave. Mas o cimo de nenhum deles a população até hoje se aventurou a ultrapassar. Todos acham isso um bom motivo para crer que nada absolutamente existe do outro lado. São 60 casinhas em fila contínua, contornando a orla do vale bem redondo, plano e totalmente recoberto de ladrilhos lisos. Os fundos de todas as casinhas dão para os morros, e todas as frentes voltam-se para o centro da planície. Todas as casas têm um pequeno jardim à frente, com uma alameda circular, um relógio de sol e 24 repolhos. As construções são todas exatamente e não há meio de distinguir uma da outra. A arquitetura é extravagante, talvez devido à antiguidade do estilo. As casas são feitas de pequenos tijolos cozidos, vermelhos, com as extremidades negras, de modo que as paredes dão a impressão de um gigantesco tabuleiro de xadrez. As janelas são pequenas e profundas. Há trabalhos de entalhe em todas as casas, em madeira escura. Os desenhos são quase todos iguais. As casas são tão parecidas no interior e no exterior. Os móveis se distribuem no mesmo plano. Tudo de madeira escura, pernas retorcidas e pés desproporcionais. Nas vigas largas há repolhos esculpidos e nos vasos arranjos de repolhos no lugar de flores. As lareiras são grandes e fundas, têm aparência ameaçadora. O fogo sempre aceso, e nele sempre um pote de sauerkraut e porco.
Em todas as casas, a mesma coisa no fogo, de aparência física sempre parecida, e todas elas seguram um pesado relógio holandês. Os meninos ficam no jardim, todos parecidos, com roupas semelhantes, e fazem o mesmo tipo de brincadeira. Têm todos um relógio achatado na mão direita. Na porta da frente, numa cadeira de braços, senta-se o dono da casa. Assemelha-se em tudo aos meninos, só que em tamanho maior. Com eles também tem um relógio. Cuida de algo muito importante que vou lhes explicar. Como que vigia, sem descanso, uma torre. Sim, um campanário, porque nessa torre há um relógio, colocado bem no meio da planície. O campanário é a sede do conselho da cidade. Os membros desse conselho são homens inteligentes, gordos e baixos, de olhos redondos e queixos duplos. Os casacos, as fivelas dos sapatos são maiores do que os que usam os habitantes comuns de Wonderwoldswitz. Desde que passei a morar nessa cidade, vi o conselho tomar 3 resoluções importantes. É errado alterar o bom e velho curso das coisas. Não há nada tolerável fora de Wonderwoldswitz. E sempre conservaremos nossos relógios e nossos repolhos. Acima da sala de reuniões do conselho fica propriamente o campanário. Ali existe o motivo de orgulho e satisfação de todos na cidade: o grande relógio. E é para este objeto que os olhares dos velhos senhores se voltam quando se sentam em suas cadeiras. Há um homem cuja função é zelar pelo relógio, e nunca ouvi falar no menor problema com o instrumento. A simples ideia de um enguiço no relógio seria considerado uma heresia. A vida inteira o grande sino tem batido regularmente as horas, e o mesmo se dá com todos os outros relógios da cidade. Nunca existiu lugar mais perfeito para se marcar a hora certa. Quando o imenso badalo dizia 12 horas, todas as gargantas respondiam como um eco. Em suma, aquela boa gente adorava os seus repolhos em conserva, mas logo depois venerava seus relógios. Quanto ao homem do campanário, era idolatrado, já por sua função preciosa e também pelo fato de ter um emprego rendoso, sem obrigação de trabalho nenhum. Todos o respeitavam, até os porcos o prezavam com mais reverência. A cauda de sua casaca era mais comprida. O seu cachimbo, suas fivelas do sapato, sua barriga eram muito maiores que a dos outros velhos senhores da cidade. Até o seu queixo não era duplo, mas era triplo. Pelo que lhes acabo de dizer, é difícil admitir que a felicidade de Wonderwoldswitz sofresse de alguma desgraça, mas aconteceu. Há muito existe entre os habitantes mais sensatos um dito de que nenhuma felicidade pode vir dos morros. Essas palavras parecem conter uma profecia. Anteontem, quando faltavam 5 minutos para o meio-dia, surgiu um objeto de estranha aparência no alto dos morros. Isto atraiu a atenção dos velhos senhores. Eles passaram a vigiar o fenômeno, mas continuavam atentos ao relógio da torre. Faltando 3 minutos para o meio-dia, todos puderam verificar que o estranho objeto era um homem, muito pequeno, parecia vir de outras terras. Desceu do morro com grande pressa. Era realmente a pessoa mais insignificante, menor que se vira por ali. Sua pele era escura, o nariz recurvo, os olhos redondos, a boca larga. Vivia rindo de orelha a orelha, pelo menos é essa a impressão que dava. Bigode, barba e nada mais se podia ver no seu rosto.
Os cabelos eram encaracolados. Vestia um terno apertado com uma cauda negra de pinguim, sapatilhas achatadas. Para dizer a verdade, apesar do riso, o tal sujeito tinha um rosto sinistro. O andar saltitante rodopiava aqui e ali e não parecia ter nenhuma ideia a respeito do ritmo dos passos. Foi assim que se lançou num voo exatamente para o alto do campanário. Ali, o homem vigia. Quando o viu, ficou assombrado. Logo o indivíduo o agarrou pelo nariz e o colocou fora de combate. Faltavam agora meio segundo para o meio-dia. O sino estava para bater e todos olhavam seus relógios. E o indivíduo estava lá. Ninguém sabia em que se ocupava ele. Estavam todos ocupados em prestar atenção às badaladas. E elas começaram. 1, disse o relógio. 1, repetiram todos os senhores em suas cadeiras. 2, continuou o grande sino. 2, repetiu todos os ecos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, responderam todos. 12, disse o grande relógio. 12, repetiram todos satisfeitos, baixando as vozes. Mas o grande sino ainda não terminara. 13, disse ele. O diabo! Assombraram-se todos os pequeninos senhores idosos em suas cadeiras, deixando cair os cachimbos e descruzando a perna direita em cima do joelho esquerdo, todos ao mesmo tempo. O diabo, gemeram. 13, santo Deus, é 13 horas. Não vou descrever a cena que se seguiu. Foi um tumulto geral. Uns estavam com fome. Outros gritavam que o repolho já devia estar queimado. Todos, em grande agitação, puseram-se a fazer todas as coisas com a maior pressa para tirar o atraso. Os homens tiravam baforadas dos cachimbos com tanta rapidez e fúria que todo o vale logo ficou coberto por uma fumaça espessa. Os relógios e os repolhos, entalados na mobília, começaram a dançar. Alguns relógios continuaram a bater horas como se estivessem enfeitiçados. Seus pêndulos se retorciam. Os animais ganiam, miavam, gritavam, correndo como loucos. Formou-se a mais abominável das confusões. Os objetos voavam, indo de encontro ao rosto das pessoas. Era um conjunto de loucura, algazarra, confusão, horrível de se ver. E o vil patife, no alto do campanário, se esforçava ao máximo para que reinasse o caos entre os tranquilos habitantes do vale. Segurava a corda do sino entre os dentes e continuava movimentando a cabeça. Foi tamanho o estardalhaço que meus ouvidos ainda ressoam com as coisas nesse lamentável estado. Parti daquele lugar com grande desgosto. Agora peço a ajuda de todos, os que amam hora certa e uma boa conversa de repolho. E a tranquilidade. Vamos seguir juntos para restaurar a antiga ordem de coisas em Wonderwoldsmith, expulsando aquele sujeitinho da torre do grande relógio.